16. Nós não estamos conseguindo colocar a projeção, então, infelizmente, a irmã Ana Carla não vai poder fazer hoje a leitura. Amém? Gênesis capítulo de número 16, perdão. Fica para domingo que vem, tá, Ana Carla? Já fica certo para o domingo que vem, tá? Vamos ficar de pé, por favor, irmãos. Gênesis 16, nós vamos ler todo o capítulo. Diz assim, todos acharam? Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Assim Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava. Você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la. Eu estou lendo numa versão totalmente diferente, né, irmãos? Agora que eu percebi aqui, deixa eu voltar aqui para a versão. Eu abri a versão que o Paulo fez a leitura alternada. Vou voltar aqui, tá? Versículo de número 6. Abraão respondeu a Sarai: você continua a ter o controle sobre a sua serva. Faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. O anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida, dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição, e ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. Habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de: tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer Laai Roi. Fica entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz a um filho a Abraão, e Abraão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Amém, igreja? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos nessa manhã pela tua palavra que mais uma vez agora vai ser trazida ao coração do teu povo. E nós pedimos ao Senhor Deus, em nome de Jesus, que agora a tua palavra ela possa cair na boa terra e que ela possa produzir fruto, Deus, em nome de Jesus. Prepara o coração do teu povo para que eles possam ouvir a sua voz através da tua palavra. Essa é a nossa oração e toda a igreja diz: pode sentar. O título da mensagem hoje é A Fé que Espera. E nós vamos lidar hoje com uma questão, como eu comentei no grupo da igreja,
uma questão que é praticamente o calcanhar de Aquiles de todos nós, a questão do tempo. Todos nós estamos debaixo, e todos nós estamos sofrendo e vendo a ação do tempo em nossa vida, sim ou não? Eu fiz 51 anos esse ano, e uma coisa que eu tenho percebido, e eu não tinha percebido até então, é como a idade, ela tem tido um efeito, o tempo tem tido um efeito sobre a minha vida que até então eu não estava sentindo. Que até então não parecia existir. Mas foi muito interessante que depois dos 50 anos, eu comecei a sentir essa ação do tempo tomando a minha vitalidade, interferindo em questões vitais para mim, me deixando um pouco mais cansado, me deixando um pouco mais experiente, paciente. Também tem coisas boas do passar do tempo. Mas outras coisas que eu tenho sentido realmente na questão vital, de vitalidade, de força. Então nós vamos meditar nessa manhã sobre a pressão do tempo. E o como nós precisamos entender que a nossa fé não vai interferir no tempo, mas ela vai nos ajudar a resistir à pressão do tempo. Quem entendeu isso, diga amém. Porque ter fé, meu irmão e minha irmã, não é estar acima do tempo. Eu não sei qual é a sua concepção de fé, mas o que nós temos tentado aqui domingo após domingo é ensinar aos irmãos o que é a fé bíblica, o que é uma fé verdadeiramente pautada na palavra. E uma coisa que nós temos que entender é que ter fé, meu irmão e minha irmã, não é ter a garantia que todos os nossos dias serão ensolarados, mas que eu posso enfrentar as noites tenebrosas da vida, porque Ele está comigo ali. Amém, meus amados? Que ter fé não é sinônimo de que todo dia nós vamos olhar como agora. Como é que o dia começou hoje? Nublado. Sim ou não? Bem nublado. Quem é que poderia imaginar que agora estaria esse sol? Ninguém. Eu mesmo achei assim, hoje vai ser um domingo cinzento. Hoje vai ser um domingo nublado. Mas as circunstâncias já mudaram. Porque agora o sol está aí. E ter fé, meu irmão e minha irmã, é justamente nós compreendermos isso. Que se você está passando por algum dia tenebroso, se você também está percebendo que os dias, os meses e os anos estão passando, e você naquela esperança de que alguma coisa aconteça, mas não está acontecendo, então o que eu faço? Como é que eu vou lidar? Afinal de contas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. As noites tenebrosas existirão. Independente se você tem muita fé ou se você tem pouca fé, e se as noites tenebrosas chegarem, isso não é sinal de que você tem pouca fé. De que então você não está crendo como deveria crer, mas entenda isso. Nós vivemos debaixo de uma ordem caída. Queridos, o mundo caiu. Gênesis 3 relata a tragédia que nós até hoje vivemos, que é o homem dizer assim para Deus: eu vou escolher a minha própria vida, eu vou fazer a minha vida. Isso trouxe uma tragédia, nós estamos debaixo da queda. Então o que significa isso? Que nós estamos debaixo de uma ordem caída de caos, onde coisas ruins acontecem com todos. Amém, igreja? Que você ser um homem de fé e ser uma mulher de fé não te exclui
dessa ordem. Quem entendeu isso, diga amém, Jesus. Porque há pessoas vivendo dilemas de fé, por acreditar que a fé vai colocá-la acima dessa ordem. Entenderam o que eu estou falando? Sim ou não? Se eu tenho fé, logo eu vou estar acima. Não, você não está acima. O que Jesus diz na oração sacerdotal em João 17? E dentre várias coisas ele fala assim: eu não peço que os tires do mundo. Então ter fé invariavelmente significa, meu irmão e minha irmã, estar passando pelo que todo mundo passa. Você entende isso? Que a fé não te exclui. Jesus ele fala: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então nós vamos sofrer. Infelizmente, pastor, o senhor tem que profetizar que a gente vai ser as pessoas de sucesso. O senhor não pode subir no púlpito aí e ficar dizendo que nós vamos sofrer, mas meu irmão e minha irmã, eu seria um iludido e estaria iludindo vocês. Se eu não lidasse com a realidade de que nós estamos debaixo dessa ordem, que Jesus rogou ao Pai: eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Nossa fé não nos coloca acima dessa ordem, mas a nossa fé, ela nos ajuda a manter os nossos olhos fixos naquele dia. Porque eu quero te falar uma coisa: vai chegar o dia em que não vai mais haver nenhuma nuvem. Eu quero dizer para você que vai chegar o dia em que não haverá mais nenhum dia nublado, porque eles serão ensolarados pelo sol da justiça em todo o seu esplendor. Nós estamos caminhando para esse dia. O dia que o próprio Senhor diz assim: e eu enxugarei toda lágrima dos seus olhos. Esse dia vai chegar, irmão. Escute isso. A pergunta é: se eu tenho fé, porque eu sofro? Se eu tenho fé, porque eu sofro? Porque você está debaixo de uma ordem que caiu. Nada está funcionando como deveria. Nada. É por isso que nós precisamos, como lá no final de Apocalipse, nos unir ao Espírito Santo e à noiva e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Porque quando esse dia vier, irmão, então aí, aleluia, o sol estará em todo o seu esplendor. Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, tudo estará restaurado. Mas e agora? E agora, como a gente faz para lidar quando aparentemente parece que Deus está demorando demais? Quem aqui, meu irmão, já não teve esse sentimento? Quem de nós aqui pode dizer: não, eu nunca tive esse sentimento? Eu sempre esperei muito pacientemente. Amém? Se você chegou nesse nível, nós precisamos que você ore por nós, por favor. Porque eu, ansioso por natureza, meu irmão. A irmã Ivani falou assim comigo semana passada, me chamou no canto e falou assim: olha, eu preciso falar com você, vou te chamar para tomar um café lá em casa. Eu falei: como é que é? Você fala para mim que quer falar comigo e diz que vai marcar um café? Meu irmão, você me conhece há tantos anos. Você acha que alguém pode chegar para mim e falar assim: eu quero falar com você, vamos marcar para amanhã? Não dá, eu não vou dormir à noite. Ué, você entende? Eu não vou dormir à noite. A minha mulher sabe disso. Ansioso por natureza. Então é claro que para algumas pessoas mais pacientes,
Amém. Ela sabe lidar com o tempo. É verdade ou não é? Sabe lidar. Agora, as pessoas mais ansiosas não sabem, mas de qualquer forma, irmãos, até os mais pacientes, em algum momento já sentiram essa pressão do tempo. Já diante da angústia da espera, o Senhor parece que está demorando demais para agir, está demorando demais para trabalhar. Então, o que fazemos? A pergunta para nós é: o que fazemos quando aparentemente o Senhor se atrasa? O que há? O que você há tanto tempo está esperando, meu irmão e minha irmã? Eu não sei, você entrou e você tem expectativas no seu coração. E eu não quero aqui dizer que nenhuma delas é legítima. Escute isso, por favor, deixa lá fora e presta atenção aqui na palavra. Não deixa o diabo te roubar. Então escute. O que é que você há tanto tempo tem esperado? Você está lutando. Só que passou mais um dia, passou mais um mês, passou mais um ano. E talvez o sentimento que esteja no seu coração agora é o seguinte: tá, eu esperei até agora, eu orei até agora, eu tenho um veredito. E eu agora vou agir de acordo com aquilo que eu tenho certeza. Eu vou agir do meu próprio jeito. Eu vou fazer alguma coisa. Então você veja, vamos comigo no texto, por favor. Esse texto agora vai mudar a sua narrativa. Sai de cena Abraão e vão entrar agora duas personagens, Sarai e Agar. Eu quero que você entenda isso. É como uma peça de teatro. Saiu de cena um personagem e agora as luzes estão em outras duas personagens. Sarai, senhora, esposa do chefe do clã, respeitadíssima. E nós temos do outro lado uma escrava, que muito provavelmente esteve no meio daqueles presentes que Abraão recebeu lá no Egito. Quem lembra disso? Você lembra? Quando está escrito que Abraão saiu do Egito com mais rebanhos, com servos e servas. Provavelmente essa empregada, porque o texto diz que ela é egípcia, ela não veio, ela não está acompanhando Sarai desde que ela saiu de Ur. Entenderam isso? Está dizendo que ela é uma serva egípcia. Provavelmente ela vem naquele pacotão do Egito. Sarai é a sua dona. Sarai é a sua senhora. E aqui nós vamos ver nesse texto esse foco. Duas histórias que se combinam. É interessante a gente pensar o seguinte: havia se passado 10 anos. 10 anos não são 10 dias, irmãos. Se 10 dias pode gerar muita ansiedade no coração de alguém esperando algo, né? Você faz um pedido na Amazon e a Amazon fala que vai entregar em 2 dias, já faz 10. Como é que você fica? Ansioso, não é? Procurando, rastreando a sua encomenda, já querendo cancelar o pedido e pedir outro. É assim ou não é? 10 meses já traz ansiedade em você. Traz ou não traz? Agora você imagina 10 anos. Você imagina você esperando uma coisa há 10 anos. Pastor, eu estou esperando há muito mais. Eu também. Eu confesso a você também. Eu estou esperando algo há 20 anos. Mas vamos pegar aqui o exemplo da Sara, não o meu, porque o meu não é exemplo. A Sara e o Abraão, há 10 anos, ouviram uma promessa: eu farei de ti uma grande nação. No capítulo passado, Abraão questionou Deus. Lembra disso? Lembra disso, sim ou não? Quando ele falou para Deus: Deus, mas na minha casa o Senhor não me deu filhos. Então, provavelmente o herdeiro vai ser o escravo. Lembra disso? Amém? E aí Deus fala assim: não,
Você está equivocado. O que será de ti, o que será gerado por ti, esse será o teu herdeiro. Amém, meus irmãos? Mas a cena mudou. A cena agora coloca Sarai lá na frente. E o versículo 1 diz o quê? Sarai, mulher de Abraão, em igreja, não lhe dava filhos, mas tinha o quê? Chamada Agar. Olha o versículo 2. Então Sarai disse a Abrão: o Senhor me impediu de dar luz a filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão... Vamos pensar friamente aqui numa coisa? Escuta aqui. Nada ilegal está sendo feito, hein? Tá? Nada ilegal. Embora cultural. Novamente. Por quê? Documentos antigos, muito antigos, do Oriente Próximo, daquela época, conservados, nos relatam que era totalmente possível que uma mulher, porque uma mulher naquele tempo, qual era a sua missão? Ter filhos, gerar herdeiros para o seu marido. E o marido dela não era qualquer marido. O marido dela era o chefe do clã. Entende isso? Ele precisa de um herdeiro. Mas essa mulher não tem filho. Já se passaram quantos anos? 10 anos. E esse filho não chega. Embora Deus tenha falado para Abraão, o filho que de ti será gerado, o que nós vemos aqui agora em Sarai? Nós vemos em Sarai, primeira coisa, uma certeza. Versículo de número 2. Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Ela tem uma certeza. Sim ou não? E baseada pela sua certeza, ela monta um plano. Ela monta uma ideia, ela tem uma ideia. Bom, eu tenho certeza de uma coisa: filhos, o Senhor me pediu de ter. Entende isso? Amém, meus irmãos? Marca isso. Ela tem uma certeza. E aí ela tem uma ideia, que é legal socialmente falando. Totalmente legal. Mas o que eu quero te falar nessa manhã é que você tome cuidado. Porque nem tudo aquilo que é legal, ou socialmente aceito, ou culturalmente aceito, faz parte daquilo que Deus tem para a sua vida. Ok? Você precisa ter discernimento. Ela tem essa ideia, ela concebe essa ideia, ela chega para o marido e ela fala para o marido: toma, pois, a minha serva, porque esses documentos registravam o seguinte: a mulher, uma vez diagnosticada como estéril, ela tem a obrigação, escute, de arrumar para o seu marido uma concubina, porque aí deixava de ser escrava, escute isso, e era elevada ao posto de concubina. Quem entendeu, diga amém. Porque ela vai ser mãe do filho do líder. Quem entendeu isso aí, diga amém. Então você veja bem, há uma questão social, legal, e que a Sarai não vê nenhum problema. Pelo contrário, ela está vendo nisso a solução para a sua ansiedade. Porque talvez ela já não aguente mais esperar. Entenderam isso? Amém, meu irmão e minha irmã? Ela vê nesse arranjo social, ela vê nesse arranjo cultural, aonde a empregada, escute, a serva, era uma extensão da própria senhora. Compreenderam isso? Quando uma mulher tinha uma escrava, ela era ama de alguma outra mulher, ela era a extensão. Por isso é que a Sarai diz aqui, olha só, talvez eu possa ter filhos por meio dela. Porque veja bem, ainda que fosse o filho da escrava,
era considerado socialmente filho de quem? Da senhora. Entenderam isso? Amém? A empregada deu à luz, mas socialmente falando, esse filho pertence àquela senhora estéril. Sabe o que é interessante a gente ver aqui, meu irmão? É que, vamos continuar no texto, e Abraão concordou com o plano de Sarai. Eu não critico Abraão aqui não, irmãos. Não critico, sabe por quê? Porque o que Abraão tinha ouvido no capítulo passado? Não é o escravo que vai ser o teu herdeiro, mas aquele que de ti, em igreja, será gerado. Opa! Será que não é essa a chance de eu gerar o filho? Entende isso, irmãos? Eu não vou criticar Abraão aqui. Eu não vou dizer, Abraão foi incrédulo. Abraão, não, Abraão recebeu uma palavra. O filho que de ti será gerado. Qual é a proposta da Sarai para ele? Você vai dormir com a minha serva e ela vai engravidar. Ou seja, o filho que de ti será gerado. Vocês estão me compreendendo, irmãos, nessa manhã? Eu não vou aqui criticar Abraão. Mas nós vamos entender aqui mais para frente. Só que, veja bem uma coisa. Versículo de número 3. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido. Depois que ele já estava morando durante quantos anos? Olha o tempo. Olha o tempo. Tempo passando e gerando ansiedade no coração da Sarai. Sarai tem uma certeza, irmãos. Sarai tem uma certeza. Deus me impediu de ter filhos. E é baseada nessa certeza que ela arma isso tudo com o consentimento do marido. Só que o que a Sarai não esperava, meu irmão? Versículo 4. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Só que ela sabia, esse filho não é meu. Esse filho é da minha senhora. Só que o que aconteceu aqui, meu irmão? O gato subiu no telhado. Amém? Deu boi na linha. Porque a empregada agora, elevada à condição de quê? Concubina, nova, fértil, olha para sua senhora, velha e estéril. E o coração dela em igreja, se exalta. Entende isso? Ao invés dela dizer, ó minha senhora, eis aqui o teu filho, é o meu filho. E a Sarai passa a colher com essa empregada o fruto da sua ansiedade. Vergonha. Vexame. Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Invariavelmente. E aquilo que a gente planta no espírito, a gente colhe aonde? Mas o que é plantado na carne? A gente colhe como? Sarai está sendo desprezada, irmãos, pela sua empregada. Aquela mulher olha com superioridade para a sua senhora. Há um conflito agora dentro de casa. Você entende isso? Você compreende uma coisa que eu quero que você entenda aqui na questão de Sarai, meu irmão e minha irmã, é algo que a Sarai, e eu fiquei pensando na diferença entre Sarai e Abraão no capítulo passado. Porque Abraão, ele foi mantendo com Deus um diálogo. Quando Deus vem até ele e diz, eu sou o teu escudo, eu vou te dar uma grande recompensa. E aí ele pergunta, mas o empregado vai ser o meu herdeiro? Aí Deus fala assim, não,
ou aquele que de ti vai ser gerado. Aí ele fala para Deus assim, mas como? E aí Deus leva ele para fora da tenda, lembra disso? E diz para ele contar o quê? E Deus diz o que para ele? Assim será a sua descendência. Mas aí ele pergunta, mas como é que isso vai acontecer? E aí Deus faz o que com ele, igreja? Um pacto. Você não ficou impactado com a palavra da semana passada, com pacto? Você não olhou para aquilo, tipo assim, meu Deus, glorificado é o nome do Senhor, que não, veja bem, que não fulminou Abraão. Porque está escrito lá no começo do capítulo 15, Abraão teve medo. Lembra disso? E a gente tratou a pregação da semana passada falando sobre isso, que a fé não nos exime de ter medo. E que a fé genuína, lembra disso que eu mandei você escrever na sua Bíblia? Na fé genuína é possível que haja dúvidas genuínas. Vocês estavam aqui ou não estavam no domingo passado? Irmão, deixa eu te falar uma coisa, o nosso grande problema não são as nossas dúvidas genuínas. Nosso grande problema está nas nossas certezas equivocadas. Guarde isso no seu coração. Abraão olha para um homem cheio de medo, com dúvidas, e faz um pacto com esse homem, dizendo, você pode sim confiar em mim. Eu vou cumprir tudo que eu estou falando para você, e eu vou me aliançar com você, mesmo sabendo quem você é. Mesmo sabendo que você não pode fazer um pacto comigo, porque se você fizer um pacto comigo, você morre, porque você não cumpre. Mas eu posso fazer um pacto com você, porque eu cumpro o que eu digo. Não veio fumaça, não veio juízo, veio graça e misericórdia. Lembra disso? Qual é a diferença entre Abraão e Sarai agora? Um tem dúvidas genuínas, a outra tem certezas equivocadas. E é quando a gente tem certezas equivocadas, porque versículo de número 2, novamente, ela diz, eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Posso ouvir um amém da igreja? É uma certeza? Sim ou não? Mas totalmente equivocada, porque ela vai ser a mãe do filho herdeiro da aliança. Vai ou não vai? Mais para frente vai acontecer. Então é uma certeza equivocada. Então tome cuidado com as suas certezas. Tome cuidado e leve isso ao Senhor. Porque, mas pastor, as circunstâncias me mostram isso. Pastor, o tempo está passando e não está acontecendo. Eu preciso fazer alguma coisa. Meu irmão, nós abrimos o culto cantando qual música no prelúdio? Qual foi a música? Meu Deus, vocês não sabem nem qual foi a música que vocês acabaram de cantar, irmãos. Tu és soberano. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Ou ele é ou ele não é. O que significa Deus ser soberano? Ele está no controle de tudo. Deus ser soberano Ele é Senhor de tudo, tem autoridade sobre tudo e está no controle de tudo. Ou a gente canta isso e vive isso, ou nós vamos continuar com as nossas certezas equivocadas, com ideias mirabolantes. E aí, colocando fé naquilo que as minhas ideias, diante as minhas certezas. Olha, eu tenho certeza disso, porque as circunstâncias mostram isso. Então, vamos bolar aqui uma ideia para ajudar Deus, porque afinal de contas, né? A filosofia diz que Deus ajuda quem cedo madruga. Você precisa escolher uma coisa: você vai viver pela soberania e autoridade da palavra, ou você vai viver com filosofias do mundo? Você precisa fazer uma escolha, você tem que tomar uma decisão.
Porque enquanto você continuar levando a sua vida com filosofias chinesas, portuguesas, francesas, seja lá qual for, você vai estar sempre com certezas equivocadas. E aí você vai estar criando planos que parecem muito certos. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Friamente falando, não há nenhum furo no plano da Sarai. Entendeu isso? Nenhum. Está tudo amarradinho. Ela não está fazendo nada ilegal. Pelo contrário, ela está fazendo algo para proteger até mesmo a si. Porque em ela não tendo um filho, Abraão poderia também ter casado com uma outra mulher. Entende isso? E ela cair em desprezo. Mas não. Ela age. Só que o problema é esse, meu irmão e minha irmã. Ela está desacreditada de Deus. A fé dela não está em Deus. Mas a fé dela está em quem? Na serva. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deus, quando Ele quer, e sempre, Ele usa meios para nos abençoar. Posso ouvir um amém da igreja? As coisas não caem do céu na nossa vida, irmãos. As coisas não caem do céu. Deus invariavelmente vai usar gente. Deus invariavelmente vai usar pessoas para abençoar a sua vida. Algum problema até aqui? Não. O problema é quando você torna o meio em Deus. E quer submeter Deus ao meio. Entenderam isso que eu estou falando? Compreenderam ou não? A Agar, ela até poderia ser um meio. Sim ou não? O problema é que Sarai passa a olhá-la como a solução para a sua vida. Ela está desacreditada de Deus, irmãos. Ela diz, vou ler de novo, versículo 2: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Ela não acredita que Deus possa fazer por ela. Mas alguém pode. E esse alguém é a minha serva. Então ela está deificando, escuta isso, ela está deificando o meio. E é isso que nós não podemos, irmãos e irmãs, aqui nessa manhã. A fé na serva e não em Deus. Havia um meio, e o problema é quando começamos a elevar o meio ao status que ele não tem. A esperança deixa de ser no soberano Yahvé e passa a estar no meio. Eu digo de novo a vocês, Deus pode até usar o meio, mas o meio não pode se tornar Deus. Repete comigo isso. Deus vai usar um meio para me abençoar, mas o meio não pode se tornar Deus para mim. Amém? Você não pode colocar a sua esperança no meio. Você não pode depositar a sua esperança no meio, porque ela fala aqui, versículo 2 de novo. Talvez eu possa ter filhos. Está escrito o quê, meus amados? Hein, meus irmãos? Por meio dela. Fica muito claro pela narrativa, irmão, que ela não tinha nenhuma esperança em Deus. Pelo contrário, o seu diagnóstico é: Yahvé me impediu de dar à luz. Ele é contra mim. Eu não sei você, meu irmão. Eu não sei você, minha irmã, mas eu vou ser sincero contigo aqui. Eu já tive esse tipo de pensamento. Eu já. De você pensar assim, Deus parece que está sendo contra mim. Deus parece que não é a meu favor. Porque você olha em volta e você vê aparentemente as coisas todas, e só você, com aquela nuvenzinha igual do carro da família Adams, lembra do desenho? Só em cima de você, o seu diagnóstico é: Deus é contra mim.
Deus me colocou de lado. Eu sou o filho, eu senti isso durante muitos anos na minha vida. Eu sou o filho, Deus me ama, eu sou filho. Olha, eu sou aquele filho que Deus fala assim, ó, fica aí, tá? E dê graças que eu te salvei. E acabou. Já alimentei isso no meu coração, irmãos. Mas você veja bem, vamos continuar aqui. Diferente de Abraão. Diferente de Abraão, que narra a possibilidade da fé, como eu disse para você, ser passível de dúvidas genuínas. Sarai está dizendo, o Senhor me impediu, mas eu tenho outro meio. Escute uma coisa, irmãos, escute isso que eu vou te dizer. Deus me impediu, mas eu tenho outro meio. Sabe que na hora que eu estava preparando esse sermão, sabe o que eu lembrei? Que a gente, alguns anos atrás, a gente cantava assim, ó. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar. Não é isso? Rompendo em... Quem lembra dessa música? A gente cantou muito essa música. É mais ou menos o que Sarai está fazendo. Ah, Deus não vai me abrir a madre, não? Então eu vou romper em fé. Na hora veio isso ao meu coração e eu sei que foi do Espírito Santo, irmão. Na hora que eu estava pensando nisso, que a gente cantava isso com a maior fé. Ah, se o mar não se abrir, eu vou romper, eu vou andar sobre as águas, eu vou romper em fé. Queridos, compreenda uma coisa, que o mar pode não se abrir, porque Deus é soberano. Sim ou não? Só que todas as vezes que nós estamos andando debaixo da direção de Deus, nós podemos ficar tranquilos, que não vai ter mar, que não vai se abrir. Você entende isso? Não havia a menor possibilidade daquele mar não se abrir para Israel. Porque Israel, apesar da perseguição, está caminhando debaixo da direção de Deus, não de Moisés. Então não tinha como aquele mar não se abrir. Então o que nós cantamos, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, é pegar 2 textos fora do contexto, meu irmão e minha irmã, e querer obrigar Deus a fazer aquilo que eu quero, vai ser de qualquer jeito. Se não for parto normal, vai ser cesariana, se não for, vai ser fórceps, mas isso aqui vai acontecer. Não existe isso, meu irmão, jamais. Os propósitos e a vontade de Deus serão rompidos pela fé de quem quer que seja. Guarde isso no seu coração. Porque a verdadeira fé, ela não rompe nada. A verdadeira fé te dá graça para você poder dizer assim: todavia, Senhor, seja feito a tua vontade. Posso ouvir um amém da igreja? Se você até hoje acreditou nesse romper em fé, você pare de acreditar nisso. Porque esse romper em fé pode causar muita frustração no seu coração. Simplesmente porque você não está entendendo que Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Então escute isso, meu irmão e minha irmã. Ter fé não é enfiar o pé na porta e romper, meu irmão. Ter fé é esperar na soberania de Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Posso ouvir um amém da igreja? Novamente eu digo a vocês, o problema não é ter o meio, mas é colocar a esperança que deve estar somente em Deus. A pergunta que você tem que fazer nessa manhã é: onde está a minha fé? Onde ela está repousando? No meio ou em Deus? Hein, meu irmão e minha irmã? A questão do tempo fez com que Sarai tivesse essa ideia, e aquilo que eu tenho falado para vocês desde que nós começamos essa pregação: cuidado com as suas boas ideias. Cuidado em querer colocar fé nas suas ideias, naquilo, nas suas certezas. Você precisa estar em fé, ainda que as circunstâncias estejam todas contrárias a você, naquilo que o Senhor já falou que vai fazer.
Em nome de Jesus. Agora, sabe o que é engraçado aqui? Versículo 4. Acompanhe comigo. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Irmãos, Deus não interveio na decisão deles. Entenderam isso, sim ou não? Deus não os impede. Deus não os impede. Escute, por que Deus não nos impede? Porque a fé, ela exige responsabilização. Ter fé não é sair por aí que nem um kamikaze, meu irmão, explodindo todas as coisas e dizendo, seja o que Deus quiser e amém. Ter fé é sim saber que aquilo que eu planto no espírito eu vou colher espiritualmente falando, mas aquilo que eu plantar na carne eu vou ser responsável. E nós vamos ver isso aqui agora. Sabe por quê? Veja só. Versículo de número 5. Então Sarai disse a Abraão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Olha o Éden aqui, meu irmão, se repetindo. Padrão do pecado. Sempre vai achar um culpado pelo seu erro. Entenderam isso? Sim ou não? Sempre vai querer dizer assim, a culpa é sua. A culpa é sua. Eu pergunto a você, quem deu a empregada para o marido? Ela. Mas agora ela está falando que a culpa é de quem? Dele. A culpa é sua. Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços, ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Ou seja, a culpa agora da minha vergonha é sua. E o que eu quero dizer para você, a primeira lição dessa manhã é: tome cuidado, meu irmão e minha irmã, porque quando há falta de confiança na soberania de Deus, o resultado das suas decisões precipitadas serão consequências amargas. Ok? Posso ouvir um amém da igreja? Repete comigo. As consequências das minhas decisões precipitadas serão amargas. Amarga, meu irmão. Porque o que você planta na carne, você não pode esperar outra coisa senão colher da carne. Ela está sendo envergonhada. E ela quer que o marido tome uma decisão, mas o marido é omisso. O marido é omisso, igual foi Adão lá no Éden, meu Deus do céu. Abraão respondeu a Sarai, porque ele tinha autoridade. Escuta uma coisa, ele tinha autoridade para resolver o pepino, tá? Ele tinha autoridade para dizer o seguinte, olha só, você é concubina, ela é minha esposa, fique você no seu lugar e ela no dela. Acabou. Não quero mais isso aqui. Mas ele se exime. Ele diz, não. Você continua a ter o controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. O que a Sarai faz? Age pela carne. Você percebe que é uma consequência de ações? Sim ou não? Que vai comprometendo tudo. Porque ela tem uma decisão precipitada, ela culpa o marido, agora ela humilha a escrava. Só que o que aconteceu? Versículo 6. Não, versículo de número... Final do versículo 6. Então Sarai a humilhou e Agar o que, igreja? E problema resolvido. Acabou o problema. Sim ou não? Sim ou não? Até aí, olhando até aí. Acabou o problema, sim ou não? Acabou. A empregada foi embora. Se a empregada foi embora, a humilhação da Sarai foi junto. Ai, Sarai naquela manhã acordou até mais leve. Não tenho mais aquela desaforada para ficar me fazendo vergonha, para ficar me humilhando. Deus julgou entre eu e ela fugiu. E agora, meu irmão, eu quero entrar na história de Agar com você.
Porque, deixa eu te falar uma coisa, sabe o que esse texto nos mostra? Esse texto não mostra apenas a atitude de uma pessoa que tem uma certeza equivocada e age equivocadamente. Mas aqui nós vamos também ter uma pessoa que é vítima da precipitação de outra pessoa. Talvez aqui nessa manhã, irmãos, nós não tenhamos só Sarais que ansiosas agiram precipitadamente e agora estão tendo uma colheita meio desagradável. Mas nós também podemos ter algumas Agares aqui. Nós podemos ter aqui pessoas que foram usadas por outras pessoas, que agiram precipitadamente. Está me entendendo o que eu estou falando aqui? Sim ou não? Pessoas que não tiveram escolha, porque eu pergunto para você, qual é a escolha que a Agar tinha? Ela podia dizer, não, eu não vou me deitar com seu marido? Podia ou não? Podia ou não, igreja? Não. Ela é empregada. Ela não tem escolha. Se ela talvez se negasse, ela poderia ser até morta, não sei. Então nós estamos lidando agora com uma pessoa que caiu de gaiata no navio, que está sofrendo consequências, escute isso, drásticas para a sua vida, porque ela está sendo humilhada. O versículo de número 6 nos mostra isso, Sarai a humilhou. E tem outras traduções aí, e eu vou te falar uma coisa, aqui, escute, a tradução do hebraico seria mais ou menos assim, meu irmão, Sarai infringiu uma aflição grande para essa mulher. Entendeu isso? Amém? Caberia aqui essa tradução. Sarai amargou a vida da Agar. Sarai transformou a vida daquela moça no inferno. Usando a sua autoridade, usando agora o seu direito. E essa moça agora não vê outra saída, senão fugir daquilo tudo. Só que sabe o que é interessante, irmãos? Versículo 7. É que na primeira história Deus não intervém. Na primeira história Deus não impede que Abraão e Sarai ajam equivocadamente. Amém? Não fique esperando que Deus vai te impedir de cometer, desculpa o que eu vou dizer, todo respeito, as suas burradas. Todo respeito. Ok? Todo respeito. Não fique assim, tentando Deus. Quando você não tem certeza de alguma coisa, ou você acha que você tem muita certeza equivocada, tome cuidado. Porque não fique pensando você que Deus vai se intervir e dizer assim, não, meu servo. Não faça isso. Mas o que nós vemos aqui no versículo de número 7? Graça de Deus. Essa mulher está fugindo, ela está indo para o seu país. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se Sarai chega lá no Egito, grávida, porque ela já estava grávida, com um filho, dificilmente qualquer homem iria assumir qualquer compromisso com ela. Você entende isso? Amém, igreja? Ela provavelmente seria uma pária da sociedade, mesmo no Egito. Mesmo no Egito, ela seria uma mulher, uma mãe solteira. Sim ou não? Escute isso, irmãos. É o destino que a Agar está dando para si mesma. Eu vou embora. Eu vou ter o meu filho sozinha. Numa sociedade, meu irmão, onde uma mulher sozinha não representava? Hein, igreja? Não representava nada. Mas ela toma esse ônus para ela. Só que Deus é Deus, meu irmão, que dos nossos caos Ele transforma em monumentos da graça. Guarde isso no seu coração.
Deus é Deus para transformar caos em monumentos de graça. Deus não intervém na precipitação de Sarai e de Abraão, mas Deus intervém na decisão de Agar. Porque Ele é gracioso, porque Ele é justo. Posso ouvir um amém da igreja? Amém, meu irmão e minha irmã? Deus é justo. Deus é justo, meu irmão. E Ele é tão justo que Sarai e Abraão não vão sair impunes disso. Você vai voltar para lá, porque eles vão ter que colher o fruto da precipitação deles. Porque essa é a ordem que ela recebe. Versículo de número 8. Perguntou-lhe Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? E ela respondeu o quê, igreja? O que o anjo diz para ela no versículo 9? E sujeite a ela. Que pergunta interessante, igreja. Veja bem, o que o anjo pergunta para ela? De onde vem e para onde vai? Queridos, como Agar, às vezes nós tomamos decisões que não têm o menor sentido. O que o anjo está tentando fazer Agar entender? O que você está fazendo não tem nenhum sentido. Entendeu isso? Amém, igreja? O que você está tentando fazer não tem o menor sentido. Você não tem que ir para o Egito ter o teu filho lá. Porque o teu filho tem pai. Porque o teu filho tem casa. Teu filho não vai nascer. E o que é lindo aqui, meu irmão e minha irmã, versículo 10. Então o anjo do Senhor disse também, praticamente a mesma coisa que ele disse a Abraão, irmãos. Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou, você está grávida, dará à luz um filho, a quem chamará? Porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Escute, eu quero te falar uma coisa aqui nessa manhã. Se você está aqui nessa manhã como Agar, desesperada, desesperado, vendo a sua vida se transformar num caos, pela precipitação ansiosa de alguém, eu quero dizer para você que o Senhor está ouvindo o seu clamor. Você tem um Deus que te ouve. Amém? Posso ouvir um amém da igreja? Clame ao teu Deus, porque você tem um Deus. Não haja com as suas próprias mãos. Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Deus fará por você. Ouça o que eu estou te dizendo. Tão somente descanse. Não faça justiça. Você tem um Deus que ouve. E não somente que ouve, mas o que ela fala aqui em seguida? Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Escute uma coisa, irmãos, vai nascer um filho, e que, ao que tudo indica aqui, vai ser uma pessoa com temperamento. Essa pessoa vai ser brava. Ok? Já está logo aqui embutido na promessa. A pessoa vai ser alguém com temperamento indomável. Um jumento selvagem. Sua mão será contra todos e a mão de todos será contra. Você sabe quem é essa descendência hoje? Você sabe quem são? Os árabes. Escute isso, irmãos. Os árabes descendem de Ismael. Entende isso? É por isso que eles têm tanto ódio de Israel. Por isso é que o mundo árabe quer a destruição de Israel. Mas a coisa começa aqui, ó. Um jumento indomável, espírito, sabe, forte. Versículo 13, nós estamos terminando o sermão. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de tu és o Deus que vê. Porque ela dizia, escute, neste lugar eu olhei para aquele que me vê.
Deixa eu te falar uma coisa para a gente ir terminando o sermão nessa manhã. Você que talvez esteja vivendo a segunda narrativa como Agar. O seu Deus não é só o Deus que te ouve, não. Mas Ele também é o Deus que está te vendo. Amém? Deus também está te vendo. Se você está sendo vítima da injustiça de alguém, escute isso, o seu Deus está te vendo. Mas mais do que Deus te ver, você precisa ver Deus nisso tudo. Escute isso. Agar termina essa experiência dela dizendo o seguinte: neste lugar eu vi o Deus que me vê. Olha para mim, escute, por favor. Você precisa ver Deus nisso tudo, para não se amargurar. Você precisa olhar para tudo o que está acontecendo com você, talvez uma injustiça, a humilhação, o sofrimento, o caos, e olhar para tudo isso e entender que você tem um Deus que te ouve e você tem um Deus que está te vendo. Você não está só. Mas veja Deus também nisso. Posso ouvir um amém da igreja? Eu vi o Deus que me vê. Não é só, talvez o seu questionamento está sendo esse: Deus, o Senhor parece que não me vê. Talvez a tua oração tenha sido essa: Deus, o Senhor parece que não me ouve, e o Senhor parece que não me vê, e o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te responder isso. Eu te ouço, eu te vejo, e você? Você precisa me ver, porque o que está acontecendo na sua vida não é obra de homem, e ainda que o homem esteja à frente disso, é o Deus soberano que está no controle da sua vida. Aleluia! Amém, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, escute isso. Acalme o teu coração diante do Senhor. Não é homem que está fazendo nada. Sarai, com essa declaração, ela está dizendo isso. Não é Sarai. Eu estou vendo Deus nisso. Quem entende isso, diga amém, Jesus. Senão você se amarga. Senão você se amarga. Escute isso, cuidado. Mas pastor, aquela pessoa está me perseguindo. Aquela pessoa está me humilhando. O senhor quer que eu veja Deus? Sim, é Deus, porque você crê ou não crê na soberania dele? Crê ou não crê? Sim ou não, igreja? Então amém, descansa no Senhor. Comece a olhar para o caos da sua vida e veja Deus. E veja o Senhor, porque Deus é um Deus que nos vindica. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Nós servimos um Deus que nos redime de toda a vergonha que qualquer homem queira infringir sobre a nossa vida. Porque foi o que ele fez com essa escrava. Teu filho não vai nascer sem pai. Você não vai ficar largada na vida. Volta para lá. Primeiro porque eles têm que colher o que eles plantaram. Entende isso? Amém, igreja? Primeiro por isso. Eles estão achando, acabou. Não tem mais vergonha. Já pensou? Você pode imaginar a cara da Sarai, irmão? Quando ela olha lá no fundo e ela vê quem chegando. Você pode imaginar o Ué, voltou? Voltei. Voltei porque esse Deus que vocês falam aí, apareceu para mim. Eu vi Deus. E eu estou aqui em obediência. Eu estou grávida e o garoto tem que chamar Ismael.
Deus não deixou o filho daquela mulher ser criado como um bastardo sem pai. Ismael não foi o herdeiro da aliança. Entende isso? Amém, igreja? Mas foi filho legítimo. Porque nós servimos um Deus que é justo. Nós servimos um Deus, e eu quero terminar dizendo isso para você, que não nos exime das nossas responsabilidades. Plantou, vai colher. E isso não quer dizer que Deus é mau. Isso quer dizer que Deus é bom. E você precisa aprender, na próxima vez, quando você estiver sob pressão, não agir precipitadamente, mas esperar em Deus. E a segunda coisa é esperar na justiça de Deus. Espere na justiça dele. Porque a dos homens podem falhar. Porque Abraão não foi justo com ela. Amém? Ele dormiu com ela. Ela era agora a sua concubina. Ela não era como esposa, mas ele deveria ter interferido. Colocado as duas no seu lugar. E acabou. A patroa é injusta. O senhor é injusto. Mas Deus é justo. Por isso é que nós temos que clamar a Deus. E pedir a Deus que nos dê uma fé que espera. Amém, meu irmão e minha irmã? Que não age precipitadamente. E que não age com justiça. Age com esperança naquele que é o único que pode vindicar a sua dor e a sua vergonha. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos por essa palavra nessa manhã, ó Deus. Como nós aprendemos aqui, Jesus. Porque todos nós já tivemos nessa posição. Seja de Sarai ou seja de Agar. Nós podemos testemunhar que é verdade, Deus. O que a gente planta na carne, a gente colhe na carne. Me parece que a gente nunca aprende, Deus. Porque nós vivemos muitas vezes nossa vida pautados em certezas equivocadas. Nos perdoa, Jesus. Nós queremos pedir a Ti que o Senhor nos perdoe, Pai. E, infelizmente, Deus, nós vamos precisar colher as consequências disso. Que o Senhor nos dê força. Que o Senhor nos ajude. Ó Pai, quando nós pensarmos que não vamos suportar, que o Teu Espírito nos fortaleça. E não nos deixe amargurados. Mas se estamos como Agar, Deus, sofrendo injustiças, humilhação, por causa da precipitação ou por causa, ó Deus, da pressa de alguém, nós te pedimos também, faça justiça agora. Em nome de Jesus. Intervém, Deus. O Senhor é um Deus que intervém na nossa história. Assim como o Senhor interviu na história daquela mulher, olhando e vendo ela naquele poço. E o Senhor foi até o teu socorro. Eu quero te pedir nessa manhã, Jesus. Venha ao socorro dessa pessoa. E faça ela crer, Deus, que ela tem um Deus que a ouve e que a vê. Mas que ela também possa ver o Senhor em tudo que está acontecendo na vida dela. É o que nós oramos para a glória do teu nome. E a igreja diz, pode ficar de pé no seu lugar. Confie no Senhor, meu irmão e minha irmã. Tão somente confie nele. Tão somente peça a Deus que te dê essa fé, que te faz e te permite esperar. Amém? Porque o que é de Deus para a sua vida vai acontecer, meu irmão e minha irmã. Escute isso. O que é de Deus para a sua vida vai acontecer. Abraça o seu irmão do seu lado aí. Fala isso para ele. Fala assim, o que é de Deus para a sua vida vai acontecer. Amém? O que é de Deus vai acontecer. Pronto. Senhor, abençoa o teu povo agora. Leva o teu povo debaixo da tua paz, da tua graça. Queremos, Deus, orar por essa cidade. Queremos interceder pelo Rio de Janeiro, Deus. Senhor, o Senhor sabe tudo o que está acontecendo.
que um poder paralelo tomou essa cidade. E que nós estamos, Deus, hoje, é claro que nós estamos cobertos pelo teu sangue. Mas como cidadãos estamos vivendo os efeitos desse poder paralelo. Só o Senhor pode quebrar o poder desse poder, Pai. Porque todo poder é só por enquanto. Porque só há um poder que é para sempre, o teu poder. Então nós clamamos a Ti e pedimos ao Senhor que nos guarde, nos livre, por onde nós formos. Tu és o guarda de Israel, que não dorme, que não tosqueneja, que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Que os teus anjos estejam acampados ao redor de nós, dos nossos filhos, dos nossos amados, dos nossos irmãos o tempo todo, Pai. Leva o teu povo debaixo da tua paz e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja diz: aplauda o Senhor Jesus. Está encerrado o culto. Braço do seu irmão, sua irmã. Atenção, irmãos oficiais.